Bom, então vamos pontuar esses 3 princípios, né, para desenvolvimento de um discipulado, né, com excelência, ou um discipulado que traga resultados. Primeiro, se a sua vida tem algo a transmitir a alguém, ou seja, ou se você fará uma vítima através do seu discipulado. Você precisa entender isso. A minha vida tem algo a transmitir? Tem algo que eu possa explorar para ajudar o discipulado? Tem o quê? A minha fé, a minha perseverança, né? A minha dedicação pelo ensino, pelo estudo da palavra, a minha dedicação pela fidelidade. Então eu tenho algo a transmitir para alguém. Mas se tem algo em você que te faz refém, que te faz aprisionado, você não deve explorar essas coisas ruins da sua vida para discipular outras pessoas. Você precisa discipular através de algo que traga crescimento, né, que traga desenvolvimento espiritual para os seus liderados. Então, precisa cuidar muito dessa área, tá bom, gente? Segundo ponto, não criar discípulos dependentes de você, mas de Deus. Veja o que Paulo diz à igreja: sede, pois, imitadores meus, como eu sou de Cristo. Ou seja, você pode apresentar a sua vida como uma vida de um obreiro, né, bem dedicado, de uma obreira bem dedicada, bem envolvida com a obra, mas jamais permitir que os seus liderados sejam dependentes de você, mas que eles desenvolvam também a sua própria fé, a sua própria fidelidade, o seu próprio comprometimento e envolvimento com a obra do Senhor, que é Cristo. Então, não permite que o discípulo seja, que os seus alunos, que as suas ovelhas sejam totalmente dependentes de você. Você precisa trabalhar de uma forma que induza os seus liderados a serem dependentes de Cristo. Entendendo que, por quê? Porque nós somos falhos. E se nós aprisionamos as pessoas à nossa vida, se em algum momento a nossa vida escorregar, apresentar qualquer uma falha, isso vai atingir direto a vida das pessoas. Terceiro ponto, não subestimar as qualidades do discípulo. Ou seja, o fato de você ser o discipulador, o fato de você ser o administrador, o pastor da igreja, o professor da escola bíblica, o líder do departamento, não quer dizer que você não possa observar que alguns discípulos, algumas ovelhas, alguns liderados têm uma certa habilidade, têm as suas qualidades, as suas virtudes, e que isso pode ser explorado até mesmo para beneficiar você. É tirar essa visão, não, porque eu sou líder, eu não aceito a opinião de ninguém, eu não quero o liderado falando, eu não quero o líder... Não, o líder sábio, ele ouve, né? Ele escuta a todos os seus liderados. E com a sabedoria dada por Deus, né? Com a capacidade dada por Deus, ele vai saber administrar cada área da vida dos seus liderados. Tem outro ponto aqui importante que eu quero tratar com vocês, que é, não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, autognose. Autognose, que vem da palavra gnosticismo, que eram os sábios, os que se achavam, né, autossuficientes, os que entendiam demais, e na verdade muitas coisas eles não entendiam. O autognose é o conhecimento de cada líder, então por isso que é auto, né? Auto se examinar, auto se conhecer, não é o gnosticismo que pensava em conhecer tantas coisas e na verdade não era daquela forma. Mas o autognose é o conhecimento que cada líder deve ter de si mesmo, não dos outros, mas de si mesmo. Não basta o desejo de ser exemplo, se você não sabe o que tem dentro de você para ensinar os outros. É isso que nós falamos, nós precisamos corrigir isso em nós, precisamos estar sempre fazendo um autoexame para saber realmente o que está dentro de nós, que precisa ser consertado.
que precisa ser mudado para que realmente sejamos exemplos para aqueles que estamos liderando. Às vezes pode existir em você tantas coisas ruins que isso colocará em situação de dúvida diante dos liderados, né? Tanta coisa que precisa mudar que daqui a pouco os liderados vão estar questionando. Poxa, peraí, esse rapaz, essa moça, esse irmão aí está liderando e ele é pior do que eu. É pior do que eu. Então é muito difícil, gente. Liderar a igreja não é fácil. Liderar a igreja, administrar o reino de Deus é uma tarefa muito difícil. Porque a todo tempo você vai levar pedrada, a todo tempo as pessoas vão estar olhando para você. E as pessoas não vão dizer é o irmão fulano, ou é a esposa do irmão fulano. É a esposa do líder, é o filho do líder, é o líder. Amém? O homem é um labirinto e pouco conhece de si mesmo. Todos têm os seus problemas, inclusive os líderes. Como seria possível liderar e ajudar outras pessoas sem possuir uma visão de sua própria estrutura emocional? Você precisa conhecer as áreas da sua vida e onde essas áreas já foram vencidas para que você possa ajudar outras pessoas a vencer também nessa mesma área que você tinha muita dificuldade. Precisamos ser nós mesmos, também não precisamos passar uma figura daquilo que não somos. Precisamos mostrar o que nós verdadeiramente somos, ser realista. E se em alguma área de sua vida você é falho, você tem algumas dificuldades, não esconda isso de ninguém, nem se preocupe excessivamente, ao ponto de se desesperar e dizer eu não posso ser um líder. Não, você pode tratar isso. Deus pode tratar isso e mudar isso em você e usar esse tratamento, essa mudança que Ele promoveu na sua vida para te fazer um líder com excelência. Você quer um exemplo maior do que Paulo? Paulo foi tratado. Paulo teve que descer, né? Paulo teve que aprender muitas coisas ao ponto de dizer, hoje eu considero isso como um refúgio. Para quê? Pelo conhecimento de Cristo. Então você pode sim ser tratado. Agora o que precisa ser sincero. Falar para Jesus onde é as suas dificuldades. Outro ponto importante, o líder e sua influência, né? O líder e sua influência. Não esquecer disso, que você é um líder influenciador. O líder e a firmeza espiritual. Para liderar o povo de Deus, um dos maiores segredos é a firmeza. Não a firmeza de um ditador, mas uma firmeza na palavra do Senhor, conduzindo as ovelhas a uma vida de obediência e de firmeza também, através da palavra de Jesus. Outro ponto aqui que eu quero destacar para vocês é o líder de hoje diante da crise moral. E há 2 pontos importantes. A crise moral, a crise espiritual. E na próxima aula nós vamos ver mais 2 tipos de crise que abrange muito a vida do líder. Mas vamos falar um pouco da crise moral. Os muitos casos de adultérios, prostituição, finanças, dinheiro, corrupção, né? São muitas coisas que envolvem a questão da liderança. Por trás de tudo isso, um dos grandes problemas atuais é que a moralidade dos cristãos e de muitos líderes está abalada, né? Abalada por exemplos que são trágicos, né? De pessoas que colocaram a sua confiança em muita liderança e a liderança simplesmente falhou. Cristãos sem parâmetros de moralidade não conseguem defender o reino de Deus e as suas próprias vidas. Os cristãos estão invertendo o conceito do bem e do mal e os líderes estão passivos, certo? A liderança espiritual, Deus pode revelar a sua vontade, mas não pode existir sequer um líder firme na lei de Deus em condições espirituais de interpretar a vontade de Deus. Ou seja, Deus pode revelar toda a sua vontade, mas se não tiver alguém à altura espiritual para interpretar, discernir a vontade de Deus, não haverá uma liderança. Foi isso que aconteceu na época de José, quando o faraó teve revelações de Deus. Porém, os seus auxiliares não sabiam interpretar. Atualmente, há hoje milhões de líderes, pastores no mundo vivendo, esperando o dia de sua morte, né?
líderes de igreja ocupando um espaço inutilmente, porque não tem a capacidade de discernir e de interpretar a vontade de Deus. Alguns líderes entendem que firmeza é uma questão de conteúdo. Você não será respeitado porque possui um título de pastor ou de professor ou de qualquer outra liderança eclesiástica. O título pode durar um tempo, mas a tristeza certamente vem quando os seus liderados descobrem que você não tem conteúdo. Então você já se preocupou com o conteúdo da sua vida? Prepare a sua vida para ser um grande administrador, um grande homem, uma grande mulher nas mãos de Deus. Até a próxima aula. Lembrando que essa aula de hoje, na segunda-feira, 19h, nós estamos reunidos através da videoconferência. Se o teu celular tem condições, baixa o aplicativo do Zoom. Por enquanto nós estamos usando o Zoom. Ainda estamos estudando a possibilidade do Google Meet, né? Mas alguns estão com dificuldade. Então, por enquanto, nós estamos usando essa ferramenta do Zoom. Se você tem condições, baixe esse aplicativo no seu celular e acompanhe toda segunda-feira às 19h a nossa aula, tá bom? O vídeo vai para o grupo, também o conteúdo está indo, eu estou enviando, como eu já falei, o conteúdo dessa aula e o vídeo do pastor Silas Malafaia, uma entrevista bastante polêmica para você acompanhar e depois eu quero saber a sua opinião. Amém? Deus em Cristo vos abençoe e que você permaneça fiel na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau e até a próxima.